Minhas bonecas e meus bonecos queridos, mais uma vez vocês são muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer hoje um vídeo que eu gosto muito, porque é contando histórias pessoais, mas que envolve alguma coisa que todos vocês gostam. Já quero fazer esse específico há algum tempo, mas o que eu posso começar dizendo é que é um vídeo sobre Tokusatsu. E acaba que sendo um vídeo muito especial, porque é um vídeo comemorativo, um vídeo porque nesse ano é uma franquia que completa 50 anos, e desses 50 anos, pelo menos, vai lá, uns 30 e poucos, envolvem a minha história pessoal. Então, no vídeo de hoje, vou contar a minha história com Super Sentai. Sim, meus amigos, Super Sentai, a famosa franquia dos heróis coloridos que começou lá em 75, criada pelo Shotaro Shinomori. Mas aqui vocês sabem que eu faço diferente. Aqui eu conto a partir do meu ponto de vista, das minhas vivências, até porque existem Existe um sem número de vídeos aí contando a história de como surgiu o Super Sentai, suas principais características e tudo. Então eu acho mais fácil me concentrar em como isso chegou até mim, né? Lá na infância, lá no finalzinho dos anos 80. Então, vamos fazer isso. Há alguns anos eu fiz um vídeo aqui contando a minha história com Tokusatsu em geral, né? E era bem grande. E claro que o Super Sentai não foi meu primeiro contato com Tokusatsu. Meu primeiro contato com Tokusatsu foi com o Spectraman, no finalzinho da sua exibição lá no Bozo, tá? Só que em 88, morando no Rio, a Manchete traz duas séries japonesas que fazem muito sucesso, né? Cortesia do senhor Toshihiro Higashira, que era o dono da Everest Video, e traz lá Jaspion e Changeman. Com aqueles heróis coloridos, foi meu primeiro contato. Eu brinquei muito de Changeman quando era criança. Eu tenho essa lembrança bem curiosa de quando meu pai trabalhava na Petrobras, então ele era chefe de máquinas, então tipo, a gente viajava de navio. Eu lembro de uma das duas vezes que eu viajei de navio com ele, eu, minha mãe e minha irmã. Eu acho que a gente foi pra Bacia de Campos. Teve uma hora que a gente desceu, acho que eu tava desembarcando pra ir embora. Tinha uma plataforma e me lembrou de um episódio de Changeman que tinha essa plataforma. E eu comecei a brincar sozinho, como se estivesse lutando contra os soldados Hitler. E a música do Hironobu Kageyama rolando na minha cabeça assim enquanto eu fazia isso. Aqueles cenários bem japoneses. Então foi pra mim esse primeiro contato, né, com eles. Depois veio o Flashman, né, na segunda leva de séries japonesas, também pela Manchete. E aí era uma nova história pra gente se envolver, né. Foi realmente uma série legal, achei uma série muito dramática, né. Aqueles últimos... Faltam tantos dias pra eles deixarem a Terra. O episódio de Super Sentai eu já fui percebendo desde o moleque que tinha isso. O final era sempre muito dramático. Veio as séries que vinham pela Bandeirantes e veio o Google Five, que eu falo que foi a que eu menos assisti. Eu achei um pouco estranho, ela parecia um pouco mais, não diria mal feita, mas parecia mais antiquada em relação às duas anteriores. E o que depois eu fui entender que era porque ela foi produzida antes. Google Five era de 82, Changeman e Flashman eram de 85 e 86 respectivamente. Eu só fui assistir com mais calma depois, anos depois, quando eu consegui esse VHS aqui. Tem até que testar pra ver se ele tá bem, se tá legal. Posso hoje não. E aí em 91 veio o Maskman, que eu também achei bem legal, mais próxima do que eu conhecia, e eu achei fantástico. E aí esses foram basicamente o Super Sentai que eu assisti. Eu nunca pensei neles como franquia. E aí em 94 aconteceu uma coisa que todo mundo já sabe. Sim, meus queridos, Power Rangers chegou, anunciado na TV Globo, né, na TV Colosso na época. E eu já falei isso lá em 2020, quando eu fiz um vídeo da minha história com Power Rangers. Quando eu vi o comercial, eu achava que era uma série japonesa também, outra. E de certa forma era. Só que quando eu vi o primeiro episódio que eu vi o elenco americano, eu fiquei sem entender. Fui ler a matéria da revista Herói, explicando que era uma adaptação a partir de uma série japonesa. O divisor de águas foi em 2004 para mim, 2003, quando eu conheci o Nelson Nataoka, sempre ele. E ele foi me reapresentando. Na verdade não foi só ele, também teve o meu amigo Mauro, vulgo amiguinho. Eles foram me reapresentando essas séries originais, né? Eu lembro que o Mauro me deu de presente um DVD com várias aberturas de séries que foram adaptadas para Power Rangers. Eu fui conhecendo as músicas de abertura que eu não conhecia. Fui entendendo o que era essa franquia. Foi nessa mesma época que eu, como eu contei para vocês, entre os anos de 2004 e 2006, por aí, eu fui meio que hater de Power Rangers. E aí eu vou falar isso só mais à frente do porquê. Depois que isso passou, já tem uma relação muito boa com a franquia, assim como o Super Sentai. Verdade seja dita, o primeiro cosplay que eu fiz Tokusatsu foi do Super Sentai. Eu fiz o cosplay do Bamba Sokishi, do Jacker, né? Na forma civil, com aquela roupinha branca, chapéu e tal. E aqui em Belém ninguém reconheceu. Me chamaram de Moonwalker, me chamaram de Boto, me chamaram de Passista do Salgueiro, me chamaram de
tudo que é coisa. Mas, assim, o que eu mais gosto do Super Sentai, talvez seja a linguagem. Assim, eu acho que essa resposta vale para qualquer coisa de falar de Tokusatsu. Que é a linguagem, o estilo de narrativa, o estilo de interpretação dos atores. A trilha sonora, para mim, é muito importante. Porque tem trilha sonora pra tudo. Tem trilha sonora da abertura, do encerramento, o tema do robô gigante, o tema da bazuca, o tema dos vilões, o tema do sexto integrante, o tema da nova arma. Tudo tem uma trilha sonora. É tudo muito poético e narrativo de uma forma que o Ocidente raramente faz. Pois é, trilha sonora, cara. Gente que eu admiro como, tipo, Akira Kushida, Hironobu Kageyama, Masaki Endo, que botam naquelas músicas assim na trilha que tem um impacto muito louco, assim. Inclusive, atualmente no meu telefone é cheio de música de Tokusatsu. Quando eu vou na rua, vou caminhar, é só Tokusatsu e muito de Super Sentai. Eu ainda sou do tempo que coloca a música direto do arquivo MP3 no telefone, sou desses. Eu sei que pra muita gente causa um estranhamento. E eu sei que ainda há muita resistência, até entre os fãs de Tokusatsu das antigas, em aceitar os novos. Ah, porque os antigos eram melhores. Eu nunca tive essa visão, porque da feita que eu fui reapresentado esse gênero, eu fui logo apresentado a séries que foram sendo exibidas ao longo dos anos. Então, eu não peguei esse estranhamento, fui acompanhando a transição. Tem uma galera que só foi criada na base do Changeman, do Flashman, e acha que é só aquilo. Mas, entendam, é um produto para crianças. Esse produto passa domingo de manhã no Japão. É o Bondinho e companhia deles. Então a gente meio que vê na existência. Mas a gente pode apreciar da mesma forma porque são séries legais, são séries divertidas. São séries de aventura que só o japonês sabe fazer do jeito que ele sabe. Mas o caso é que você deve estar se perguntando: e os bonecos? Ah, os bonecos tiveram sim. De fato, o meu primeiro boneco eu não tenho mais. Eu tive um Change Dragon daquela empresa Apollo. E não sei qual foi a tolice que me deu na época, que do nada eu dei pro meu primo esse boneco. Depois eu quis pegar de volta, não rolou. Acho que se fosse hoje eu não teria dado, mas sei lá, maluquice que me deu na cabeça. Mas depois eu consegui o Change Dragon e o Change Griffon. Como vocês vão ver, a minha pequena coleção de Super Sentai. Sim, pequena. E vocês já vão entender por quê. Veja aí. Toda essa história começa com ele, com este Change Dragon da Apollo. Pintei eles atrás porque todos os bonecos da Apollo de Tokusatsu aqui no Brasil, todos eles tinham adesivos em vez de pintura. E eu, na época, tentei pintar. Isso era primeiro semestre de 93, eu era bem moleque. Talvez algum tempo depois eu vá mexer de novo e repintar, né? Já tá na hora de eu fazer isso. Mas assim, ele não ficou sozinho muito tempo, porque logo, no meu aniversário que eu fiz 11 anos, ganhei o Change Griffon também. E aí ficou esse parzinho assim. Eu nunca mais vi o azul, só vendia o vermelho, o preto e o azul, ou seja, o Dragon, o Griffon e o Pegasus. Então eu não cheguei a ter uma coleção completa de Changeman, mas sempre gostei muito de ter esse aqui, até para compensar aquele que eu dei pro meu primo. E logo vieram mais. Um ano depois, 94, passando com a minha tia no aqui de férias em Belém, numa barraquinha, eu achei esse Shogokin do Five Head, do Five Man. Eu não sabia o que era Five Man, né? Eu vi na embalagem os heróis ali na foto e imaginei, quem são esses Changeman genéricos? Mal sabia eu que era um Sentai de 1990, né? E tá aqui comigo até hoje esse presente. Já chegou a quebrar a perna uma vez, o meu amigo João Neto consertou pra mim, isso faz um tempo. E eu gosto muito dessa figura, aliás, gosto muito das três, que são as mais antigas da coleção. Anos atrás, num passeio em Salinas com a família, eu achei esse bootleg do Rio Ranger, do Die Ranger, né? Com moto. É claro que na moto você nota umas coisas, por exemplo, ele é o Rio Ranger, mas a moto claramente é a moto do unicórnio, acho que é do Tenma Ranger, que é o azul. E aqui o símbolo, o relâmpago, PR e tal. Como eu disse, é um bootleg, né? E claro que tudo tinha que ser vendido como Power Rangers. Mas aqui você tem o Rio Ranger e, obviamente, que a figura não me passou despercebida. E óbvio que eu tinha que ter lá na coleção. A perninha dele já quebrou uma vez, porque a articulação é bootleg, muito frágil, né? Mas a gente deu um jeito. E ele, assim como o Changeman e o Griffon, que eu mostrei agora, também tinham adesivos nos lugares das pinturas. Eu tentei agitar na época, mas acho que tá na hora de mexer de novo, né? Só precisa de tempo. Me embaranhando na onda do Super Sentai de vez, eu encontrei aqui perto de casa para vender esses Gal Red e Gal Black de Gal Ranger. Eu preciso me lembrar se na verdade eu não já mostrei eles aqui na minha história com Power Rangers anos atrás, no começo do canal, e acreditei eles como força animal. Se eu fiz isso, foi um equívoco, porque, como eu estou mostrando na embalagem, vocês percebem que na verdade é um bootleg de Gal Ranger. Eu dei muita sorte, quer dizer, quase dei sorte. Eles vinham, cada um deles com uma moto, que eu inclusive acabei vendendo, porque como não tinha na série, eu achei que não tinha muito a ver. As articulações deles estão bem frágeis, né? Eram quebradiças por causa do calor.
Eu tive que consertar tantas vezes que eu tenho que fazer um conserto melhor. Era para ter o azul, mas infelizmente eu não consegui comprar a tempo. Mas pelo menos esses dois aqui eu garanti. Em uma escala maior, cerca de 20 centímetros, eu tenho ainda essa Gal White. Sim, ela foi vendida como Gal White, não é força animal. Ela tem 20 centímetros mais ou menos. Eu tive que repintar ela todinha porque o branco dela estava todo desbotado quando eu comprei. Mas eu gosto muito dela, né? Não tenho muitas figuras dessa escala maiorzona, mas é bonita pra caramba. Pra mim é bem articulada, tem aí seus 9 pontos de articulação. Deixa ela muito bem protegida porque como ela foi customizada, a pintura dela, tem que deixar ela bem protegida para não pegar poeira, porque você sabe, boneco customizado quando pega poeira, meu Deus, mas é isso. Outro equívoco que cometi foi acreditar esse Red Racer como um Power Ranger. Ele apareceu num vídeo sobre as versões do Tommy, e eu botei ele aqui como turbo, mas na verdade ele é um Red Racer mesmo. Eu chequei aqui, ele é realmente da Bandai, e eu gosto muito dele. Pra mim ele é uma aquisição muito importante. Eu sou adepto dos bonecos articulados, mas esse aqui no caso eu abro uma exceção com prazer. Ele só tem um probleminha que eu tive que colocar o arame aqui no pé dele porque ele não fica em pé direito. Mas fora isso, gosto muito dele. A linha Sufub tem uma participação importante na minha coleção a partir, por exemplo, desse Deca Red aqui do Deca Ranger, que foi uma encomenda da minha amiga, da minha irmã, a querida Yumiko Watanabe, né, que trouxe para mim do Japão. Ele e mais um outro, um Kamen Rider. Mas aqui, olha esse Deca Red aqui, tá bonitíssimo. A linha Sufub, ela é bacana por isso. Segue a risca que você vê na série, parece que é um Switch Actor aqui, né, vestindo a roupa. Ainda bem que pelo menos aqui no caso vem com as duas pistolas, e eu acho ele lindíssimo. Esse aqui, no caso, foi encomenda, mas teve outro depois que foi presente. Deca Ranger de 2004, né, e aí em 2006... ela me trouxe o Bulkhead da série Bulkhead, né? Aí foi presente dela, ela mandou por outra amiga, né? Mandou uma cartinha muito bonita, perguntando se eu já conhecia a série, né? Infelizmente eu não encontrei a carta, mas tá aqui ele. E ele tem um diferencial que a cabeça mexe. Se você olhar aqui, ó, você repara que é plástico mesmo e acompanha também uma pistola. De Sufub de Sentai eu só tinha eles. Mas aí, 5 anos atrás, eu consegui Geki Red da série Geki Ranger, de 2007. Que ele não tem armas, né? Até porque na série ele aposta mais no mano a mano. Se formou essa trinca lindíssima. Você repara, inclusive, que ele é um pouquinho mais alto em relação aos outros, né? Mas, pra mim, tá perfeito. Pensa até em conseguir outros depois, em outro momento. Quem sabe em São Paulo, né? É isso, pessoal. Essa, basicamente, é a minha coleção que compreende o que é de Super Sentai. Obviamente, vocês percebem que ela é bem menor que a minha coleção de Power Rangers. E isso me faz estar compelido a dizer algumas coisas. Vocês perceberam duas coisas. Primeiro, é uma coleção predominantemente personagens vermelhos. Por que isso, Sérgio? Eu acho que é porque da feita que você vê, você quer a cor da liderança logo. O vermelho é o que todo mundo quer, e quando você está brincando, quando criança, você quer ser o vermelho. É evidente que quando eu pude, eu peguei um de outra cor, mas sempre dava preferência para o vermelho. A outra coisa que vocês percebem é que é uma coleção reduzida, porque aí que vocês estão vendo são só os bonecos de Super Sentai, que realmente tem a logo original da série japonesa. Todos os outros que vocês já viram aqui no canal são brinquedos de Power Rangers. E aí eu volto naquela história do hate. Por que havia esse hate em relação a Power Rangers da minha parte? Quando eu entrei em contato com o Super Sentai novamente, eu fiquei muito assim impressionado com o tipo de produção, o clima. Acreditei que de muitas formas Power Rangers era uma perversão disso, não só uma apropriação cultural, como uma pasteurização do que aquilo deveria ser. E para muita gente é assim até hoje. Eu já não acho assim. Eu consigo apreciar as duas franquias de uma forma diferente, cada uma. Então há de se destacar a importância de brinquedos de Power Rangers terem chegado para cá, porque assim tivemos o nosso acesso, sim, a esses produtos, morfadores, robôs gigantes, mechas, Megazord, armas. Então, se a minha coleção de Tokusatsu hoje é grande, devo isso a Power Rangers. E Power Rangers também é Tokusatsu. Vamos deixar isso bem claro, não neguemos isso. Você deve estar se perguntando se eu tenho um Sentai favorito. Óbvio que os três, tipo Changeman, Flashman, Maskman, estão no meu coração porque foram meu primeiro contato, sim. Mas teve aqueles com que eu me envolvi bastante. Eu tenho um carinho muito especial com o Mad Ranger, que faz 20 anos esse ano. Inclusive, tenho um favorito que é o amarelo, Magiello, da Tsubasa. Inclusive, eu tenho o casaco até hoje dele, do cosplay que eu fiz anos atrás. Acho que eu vou levar esse danado para São Paulo, inclusive. Mas gosto de outros. Eu gosto do Deca Ranger, eu gosto de Gokaiger, que foi uma unanimidade para mim, foi o melhor Sentai
da década passada. Em definitivo, Capitão Marvelous é um dos melhores vermelhos que já apareceram. Eu gosto de Kyoryuger, eu gosto dos passados, dos antigos, gosto de Oranger. Dos mais novos, que agora, como o Power Rangers não é mais adaptado, né, a partir de Sentai, tem saído muita coisa interessante. Gostei muito de Dawn Brothers, valendo. Gostei muito de Bombonger, ainda não terminei de ver. Atual, a série de 50 anos, que é o #1 Sentai Gozyuger. Tô gostando demais. É difícil você fazer uma série comemorativa e os caras estão mandando muito bem. A história já aprendeu assim, de uma forma... Claro que tem uma parte nostálgica, mas tá muito legal. Vai ficando mais dramática, isso é o mais legal. Dentro da esfera dos 50 anos de Super Sentai, tem mais uma coisa fazendo aniversário esse ano, dentro da franquia, que é o Handoff. O que é esse Handoff? Essa vinheta que eles começaram a fazer em 2005, em que o Ranger Vermelho da equipe da série que está acabando tem uma interação rápida com o vermelho da nova série. Eles têm feito desde então, e isso gera um momento interessante para você já se ir acostumando. E algumas das séries, conforme elas vão entrando, já vai dando o tom assim, do que a gente pode esperar da série, né? E inclusive esse ano a gente vive isso com o Gozyuger interagindo com o Boom Red do Bombonger. Atualmente é uma das coisas mais simbólicas pra mim, que quando tá pra acabar a série e passa o último capítulo já vaza o vídeo, e eu acho muito legal. E é isso, pessoal, sabe? Admiro esse conceito, eu amo embarcar nessas aventuras toda vez que eu assisto. Tem essa ligação afetiva com a minha infância, mas eu gosto de abraçar o novo. Eu sugiro a vocês, abracem as séries novas, descubram o quão legal elas podem ser, tão legais quanto as que nós vimos quando éramos mais novos. E não só as mais recentes, as que foram feitas nos anos 90 também, anos 2000. Tem muita coisa boa, não é muito diferente não. Mas aprenda a conhecer essa história por completa. A história desse conceito de heróis coloridos é muito bonita. Aproveitem ela. Ela sempre continua me inspirando até hoje. Mas eu queria saber de vocês são fãs de Tokusatsu, tem um Super Sentai favorito, são fãs das antigas, descobriram os novos? Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora, é fã de Tokusatsu, Super Sentai ou de Power Rangers também. Deixa aqui a sua inscrição. Descubra aqui o canal, né? Redescubra, porque tem muita coisa de Tokusatsu aqui, de Super Sentai também. E claro, você está muito bem-vindo também para conhecer as minhas redes sociais, que estão unificadas com esse conteúdo. Você pode contribuir com o Pix, a chave bem aqui, qualquer valor, beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bunny Comics.